Eu nunca pensei trabalhar em um café destruir 3 famílias e expor um segredo que eu escondido durante anos. Quando aquelas mulheres lançaram água em mim, eles não apenas queimaram a minha pele. Eles desencadeou uma reação de reações que revelou quem eu realmente era e por que eu estava me escondendo. Antes de começarmos, deixe-me avisar. Esta história tem reviravoltas você não verá. Se você amar drama intenso, revelações chocantes, revelações e justiça que atinge como um tsunami, esmaga que botão agora mesmo agora. Clique em no sino porque este canal traz você o mais emocionantes real histórias. Agora, deixe-me me levar de volta ao dia meu cuidadosamente escondida explodiu em a mais inexperto. O meu nome é Andrea, e para os últimos 2 anos, eu tenho estado vivendo uma vida dupla. À noite sou senhora Christopher Hayes, esposa de um dos mais ricos CEOs do país. Até dia, estou apenas Andrea Bennett, uma simples garçonete no Morning Brew Café, servindo cafés com leite e limpeza de mesas por salário mínimo. Eu sei o que você está a pensar. Por que eu, uma esposa de um bilionário, esfregar o chão em negócios com clientes, quando ela podia estivesse fazer compras no Quinta Avenue? Ou almoçar em restaurantes exclusivos? A resposta é complicada, dolorosa, e ela começa com uma mulher que decidiu que eu não era boa o suficiente para o seu. Deixe-me levar, de volta ao como tudo começou. 3 anos atrás, eu estava a trabalhar a minha caminho para a faculdade, puxando duplos turnos num pequeno café no centro da cidade. Eu vim de nada, e eu quero dizer nada. A minha mãe criou-me sozinha em um parque de caravanas, trabalhando 3 empregos apenas para manter a comida na mesa. Eu aprendi cedo que trabalho era a única maneira de sair para a pobreza. Eu estudei durante cada intervalo, economizei cada dica e sonhei de vida melhor vida. Então, terça-feira, Christopher Hayes caminhou em meu café, encharcado pela tempestade, e perguntou por o café mais forte café que tomei. Ele não era como os outros clientes que mal olharam para mim. Christopher perguntou o meu nome, agradeceu-me sinceramente, e esquerda generosa gorjeta com uma nota que dizia: "O teu sorriso fez meu dia a dia melhor." Ele voltou de volta no dia a dia e o seguinte: começamos a conversar, rir, a criar laços em uma maneira que parecia sem esforço e real. 3 meses depois, ele perguntou-me em um verdadeiro encontro. 6 meses depois disso, eu descobri quem ele realmente era. Não apenas um tipo homem com um grande senso de humor, mas Christopher Hayes, herdeiro de Hayes Industries, no valor de milhares de milhões. Eu quase fui embora para longe. Eu sabia o que as pessoas pensar, o que a sua família pensaria. Mas Christopher implorou que eu para nos uma oportunidade. Ele disse que nunca sentido tão vivo, tão confortável com qualquer outra pessoa. Então eu ficamos. Nós apaixonamo-nos profundamente apaixonados amor. E 2 anos atrás, apesar de a sua fúria da família, nós casamos em uma pequena cerimônia com apenas algumas poucos amigos. Isso é quando o verdadeiro pesadelo começou. A mãe de Christopher, Eleanor Hayes, é velha dinheiro personificada. Frio, calculista e absolutamente convencida de que eu estou um escavador de ouro garimpeiro que aprisionou a sua precioso. A partir de dia, ela fez os seus sentimentos claros. Na nossa primeira jantar em família, ela não falou uma palavra comigo. Ela olhou para mim como se eu estivesse invisível. Um fantasma assombrando o seu perfeita e... A irmã Vanessa não estava muito melhor. Estava constantemente fazendo comentários sarcásticos, comentários sobre minha origem, minha formação, minha roupa, tudo. Mas Eleanor levou isso mais longe. Ela deu-me um ultimato às que jantar, falando a Christopher como se eu não estivesse nem estivesse na sala. Se esta menina realmente ama você e não está interessada em seu dinheiro, ela deve provar isso. Deixe ela viver sem tocar um perfume de dinheiro. Vamos ver como o tempo, essa conto de fadas durar quando a realidade começa. Christopher tentou lutar com ela, mas eu parei. Eu sabia que tinha que provar o meu valor, não a ela, mas para remover qualquer dúvida de Christopher mente,
e para proteger o nosso casamento de ataques. Então, eu criei Andrea Bennett novamente. Eu consegui um emprego na Morning Brew Café sob a minha nome de solteira em um bairro onde ninguém sabia o Família Reis. Eu trabalhei 40 horas por semana, economizou cada centavo que ganhei e comecei a planear o meu sonho, uma fundação para ajudar crianças de origens como o meu. Christopher apoiou Mimi, mas eu consegui ver o preço que estava. Ele foi apanhado entre a mulher que ele amava e a família que ele conhecido toda a vida. A sua nunca parou. Ela contratou detetives para me seguir, espalharam boatos em seus círculos sociais e criaram todos os reunião, um campo de batalha. Para 2 anos eu suportei isso. Eu trabalhei muito, mantive a minha cabeça baixa e disse a mim mesmo que acabaria por ficar melhorar. Então, 3 meses atrás, 3 mulheres começaram a vir a café regularmente. Patricia Thornton, Monica Ashford e Jennifer Whitmore. Elas estavam tudo o que eu aprendido a reconhecer de mundo de Christopher. Designer roupas, joias caras, aquelas marca de crueldade que vem de nunca dizer dito não. Em primeiro foi era pequenas. Estalar os dedos para minha atenção e enviando de volta perfeitamente bebidas, alegando que estavam errados, nunca dizendo por favor ou obrigado você, deixar bagunças e sem gorjetas. Os meus colegas de trabalho me avisaram-me sobre eles. Disseram que tinham uma reputação de serem péssimo, mas eu lidado com pessoas difíceis, pessoas toda a vida. Eu poderia lidar com 3 mulheres mimadas, mulheres que dias, exceto o comportamento ficou pior. Todas as semanas eles aumentavam. Começaram a fazer comentários sobre minha aparência em voz alta o suficiente para outros clientes ouvir. Eles iriam críticas o meu corpo, o meu cabelo, o meu sotaque. Eles riram quando eu tropecei ou cometi erros. Outros clientes começaram a notar. Alguns até reclamaram à gerência sobre mas o meu gerente não fez nada. Ele parecia quase assustado deles. O que eu não ter sabido era que isso era tudo planeado. Patricia Thornton era Eleanor Hayes, melhor amigo de país. Eleanor enviou enviado para eles. Isso não era uma crueldade de estranhos. Isso foi um coordenado ataque concebido para quebrar, para me desistir, para provar para Christopher que eu não conseguia lidar a pressão de viver a vida normal. Cada insulto, cada humilhação foi relatado de volta à minha sogra como um relatório de progresso sobre o seu projeto pessoal para destruir. A noite antes de tudo explodir, Christopher e eu tínhamos o nosso primeiro verdadeira. Nós estávamos o raie para o que Eleanor chamou de uma discussão. Foi uma emboscada. Eleanor ficou como uma rainha no seu trono e entregou o seu ultimato. Christopher, isso acabou indo muito demasiado. Aquela mulher é embaraçosa à nossa família. Todos sabem que ela está a trabalhar em algum café como ajuda. Ou você acabar com essa farsa de um casamento, ou eu vou você removido da empresa. Christopher ficou pálido. A família Reis não era apenas o seu trabalho. Era o seu legado, a sua identidade. Tudo trabalhado para conseguir toda a sua vida inteira vida. Vanessa concordou, apoiando a sua mãe. Ela não uma de nós, irmão. Abra os teus olhos. Ela está a brincar contigo. Eu vi a expressão do Christopher cara contorcer em agonia, dividido entre duas escolhas. Ele defendeu-me a mim, a sua voz tremendo de raiva. Mas eu consegui ver a dúvida a surgir. O que se eles estivessem certos? E se eu estivesse teimoso e a magoar ele em um processo? Nós saímos daquela mansão em silêncio. Em casa, Christopher implorou que eu para deixar o café. Por favor, Andrea, tu já provou o teu ponto de vista. É só volte a casa. Trabalhe comigo em empresa ou não trabalhar. Eu não me importo com o dinheiro. Eu me importo por você. Mas eu ouvi algo mais em sua voz. Exaustão. Ele estava cansado de lutar a sua família. Cansado de defender mim. Talvez no fundo ele estava começando a se perguntar se a sua mãe estava certa. Eu perdi a cabeça. Tu não entende o que estou tentando provar. Não estou a fazer isso por eles, Christopher. Estou a fazer isso por mim, para saber que eu posso sobreviver sem ser salvo por um marido rico.
para provar que não sou não o que eles dizem que sou. Nós gritamos coisas que não queríamos dizer e Christopher saiu furioso para fora. Ele saiu para trabalho no na de manhã sem dizer adeus. Eu chorei em o chuveiro, a pensar se nosso casamento estava a desmoronar-se. Naquela manhã, às café-café, eu estava esgotado, emocionalmente esgotado. As minhas mãos tremiam enquanto eu amarrava o meu avental. Eu senti como estava a caminhar através nevoeiro, mal me segurando o meu. Então eles entraram para dentro. Patrícia, Mônica e Jennifer, à direita no horário para a sua tortura semanal tortura. Mas algo estava diferente hoje. Havia algo, um brilho, brilho nos seus olhos, um coordenada que criou meu estômago revirar. Eles sentiram-se em uma mesa habitual mesa e começaram a tirar os dedos para mim. Eu peguei respiração e aproximou-se com o meu pedido e o meu bem sorriso. Bom, senhoras, o que pode para você hoje? Patrícia olhou para cima e de cima a baixo lentamente, deliberadamente. Bem, não você parece cansado hoje, Andréia? Problemas no paraíso? Ou devo eu dizer problemas em teu pequeno mundo? O meu sorriso vacilou. Como ela sabia que empurrar aquilo exatamente o botão hoje. Mônica inclinou-se para a frente com falsa preocupação. Tu sabes, nós estado a tentar dizer você algo. Nós sabemos quem você realmente... Ou eu deveria dizer, quem estás a fingir ser. O meu sangue correu frio. Jennifer riu, um som agudo, som como vidro. Andrea Reis, isso é o teu verdadeiro, não é? Casado com Christopher Reis, vestindo vestidos como comum trabalhar. Conte-me, como tempo você pensei que poderia manter isso com ato patético? O café parecia inclinar-se à minha volta a mim. Eles sabiam, eles sempre sabido. Isto não era crueldade aleatória, crueldade. Isto foi destruição calculada, destruição. As minhas começaram a tremer tão muito que quase deixei a minha encomenda. Eu não sei o que estás falando, eu gaguejei. Mas todos sabíamos que era uma mentira. Patrícia sorriu friamente e triunfante. Oh, querida, Elelaner envia os seus saudações. Ela queria que dar você uma mensagem. Isto é o que acontece com lixo que tenta roubar o que não pertence a eles. As palavras atingiram-me como golpes físicos, golpes. Tudo fazia sentido agora. Há assédio crescente, meu recusa do meu gerente recusa em proteger o tempo calculado, o tempo de suas visitas. A próxima hora foi a mais longa de minha vida. Eles foram bebidas complicadas, e enviaram de volta todos os a um, alegando que estavam errados mesmo embora eles estivessem perfeitos. Eles fizeram-me ajoelhar para recolher uma bolsa que Mônica acidentalmente derrubou à mesa, rindo como eu reunia batons e pó compacto do piso, enquanto outros clientes observavam com Algumas pessoas estavam a filmar agora em seus telemóveis. Isso estava a acontecer para acabar na internet. Outra humilhação para adicionar à minha coleção. Jennifer inclinou-se e sussurrou no meu ouvido enquanto eu ajoelhei nas seus pés. Isto é onde você pertence, em teus joelhos. Tu não nada a não ser um garimpeiro que teve sorte. Christopher vai perceber isso em breve o suficiente. Eleanor está a ter certeza disso. Lágrimas queimavam em meus olhos, mas eu recusei de deixá-los eles caírem. Eu não dei eles a satisfação. Eu levantei-me, os joelhos a doer, e caminhei em direção balcão com os seus últimas bebidas. Eu precisava refazer novamente, para suportar apenas um pouco mais. Mas então Patrícia ligou em alto o suficiente para toda a café para ouvir. Oh, Andréa, mais coisa. Eu fiquei, e isso é que eu vi a Mônica em pé, segurando o panela de chá café, eu acabei de... Estava ainda a fumegar, o tipo de quente que traz avisos e queimaduras instantaneamente ao contacto. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Eu vi o braço da Mônica, braço puxar para trás. Eu vi o sorriso no rosto. Eu ouvi Patrícia dizer, isto é o que vocês merecem. E depois ferver líquido estava a voar pela ar. E antes de eu me mexer, antes de eu pudesse gritar, isso me atingiu. A dor era além de qualquer coisa que eu alguma vez experimentei.
A água atingiu meu peito, o meu pescoço, a minha braço direito, encharcado através do meu uniforme instantaneamente. A minha pele ficou como estivesse em fogo, como eu estivesse queimado vivo por ódio para dentro. Eu gritei, um som que eu não reconhecer como chegando de meu própria garganta. As minhas pernas cederam e eu desmaiei para o chão, contorcendo-me de agonia, e tudo eu conseguia ouvir era os risos deles. Eles estavam a rir. O café explodiu em caos. Os clientes correram em mim. Alguém estava a ligar o 112. Os meus colegas de trabalho estavam a gritar. Através minhas lágrimas e a dor cegante, eu ouvi a voz da Patrícia Voss, descontraída e satisfeita. Ups, que desajeitado eu. Isso parecia como estava doía. Eles estavam reunindo as suas bolsas, preparando-se para sair como nada tivesse acontecido. Mônica atirando algumas notas em mesa a mesa. Isso deve cobrir o nosso café e o entretenimento. Então o café abriu-se com tanta força que bateu contra a parede. Através da minha dor-visão turva, eu vi uma figura em um fato caro empurrando a aprovação de a multidão. O meu coração parou. Christopher, meu marido, estava aqui, e o olhar no seu rosto era algo que eu nunca antes. Não raiva. Estava além isso. Estava frio, a fúria que fez a temperatura em a quarto descer 10 degrees. Ele ajoelhou-se ao meu lado mim, as mãos pairando sobre minhas queimaduras, com medo de tocar e causar mais dor. A sua voz estremeceu. Andrea. Oh, Deus, Andrea. Então ele olhou para cima para aquelas 3 mulheres que estavam congeladas em lugar. Os seus sorrisos finalmente desapareceram, substituídos por o amanhecer horror enquanto eles reconheceram ele. Christopher ficou lentamente e quando falou, a sua voz era mortalmente calma. Ninguém saía este café. Patrícia, Mônica, Jennifer, senta. Patrícia tentou de sorrir, tentou usar a sua conexão para a sua mãe. Christopher, querido, foi apenas um acidente. Nós estávamos apenas... Ele cortou-o com um olhar que poderia quebrar vidro. Eu observei você atirar aquela água. Eu vi tudo. Eu estado sentado em meu carro lá fora por última hora porque eu não conseguia concentrar-me no trabalho depois de a nossa discussão. Eu voltei para pedir desculpas por minha esposa. Em vez disso, eu observei você 3 a torturarem ela com propósito, coordenada, e eu ouvi cada palavra sobre minha mãe enviar você. Ele puxou para fora o telemóvel e fez uma série de chamadas enquanto o café permanecendo morto silencioso, exceto pela meus soluços. Sim, isso é Christopher Hayes. Eu preciso a polícia às Morning Brew Café imediatamente. Eu também a ligar a minha advogado, o meu cabeça de segurança. E Dr. Matthews da Hospital. A minha esposa foi agredida. Ele fez uma pausa para ouvir. Então a sua voz ficou ainda mais fria. Não um ataque aleatório, um ataque coordenado por minha mãe, Eleanor Hayes. Sim, aquela Eleanor Hayes. E sim, eu pretendo pressionar plena contra todos os envolvidos. Patrícia ficou pálida. Não pode. Eleanor vai. Christopher transformou-se para ela com um sorriso que não nenhum calor. Eleanor vai o quê? Proteger você? Tu acabaste de agredir a sua nora e me deu-me provas documentadas, provas de sua conspiração para cometer assédio e agressão. Você não quebrou, Andrea. Tu entregaste-me a munição que eu precisava para finalmente parar a minha UD de terror. Então, agradeça você por isso, pelo menos. A ambulância chegou em minutos. Enquanto os paramédicos trabalhavam no minhas queimaduras, aplicando compressas e preparar-me para transporte, Christopher segurou a minha sem ferimentos e sussurrou promessas que isso estava acabado, que eu estava seguro agora, que ele cuidaria tudo. A polícia tirou declarações de dezenas de testemunhas. Alguém tinha filmado o ataque. Os 3 mulheres foram algemadas e conduzidas para fora em frente de um crescente multidão de espectadores com telemóveis levantados. O hospital, os médicos tratavam o meu 2º grau, queimaduras, e preparou-me para enxerto. Christopher sentiu-se ao lado da minha cama a fazer telefonemas telefone. Toda a sua equipa foi mobilizada. A sua departamento de relações públicas estava a preparar declarações e ele estava indo depois sua mãe com tudo ele tinha.
Eu encontrei o mensagens de texto mensagens. Ele disse-me enquanto eu me afastava em e para fora de medicação para a dor, o registros telefônicos. A minha equipa de segurança equipa tem estado a investigar há semanas porque eu suspeitei algo estava errado. A minha pai pagou, Andrea, US$ 50.000 cada um para quebrar sistematicamente, quebrar você. Isso foi tentativa tortura que escalou para agressão física. Agressão física. E estou indo para certificar-me certeza de que todos sabem isso. Os próximos foram uma confusão de cirurgias, dor e explosão da mídia explosão. Christopher realizou uma conferência a partir de um hospital, e eu observei isso na televisão na minha quarto. Ele ficou em frente das câmaras de todos os principais agências de notícias e disse a verdade. Todos isso tudo. Quem eu era. Porque eu estado trabalhando no Café Café, a campanha da sua mãe campanha contra mim, a ataque. Ele mostrou fotos de meus ferimentos com minha. Ele nomes. A minha esposa, Andrea Reis, é uma das mais fortes, mais determinadas pessoas que eu conheci. Disse ele, a sua voz embargada de emoção. Ela veio da pobreza e trabalhou para tudo que ela tem. Quando a minha família questionou os seus motivos para casar comigo, ela escolheu provar por si mesma ao viver de forma independente, economizando a seu próprio dinheiro para começar uma instituição de caridade. Ela pediu nada de mim, exceto respeito e amor. E a minha mãe comigo com suas amigas tentaram de destruir a sua por isso. Hoje estou anunciando que estou apresentando queixa contra e uma processo contra Patricia Thornton, Monica Ashford e Jennifer Whitmore pela conspiração para cometer agressão. Eu também a processar todos os possíveis contra minha mãe, Eleanor Reis, por o seu papel na orquestrar este ataque. A reação foi imediata e massiva. Em poucas horas, a história tornou-se em todo o mundo. Vídeo de ataque tornou-se viral. E indignação foi diferente de qualquer coisa eu já nunca. Os três famílias estavam separadas da noite para o dia. O marido de Patrícia, entrou com o divórcio que mesmo dia. A família da Mônica Negócio perdeu 3 grandes contratos em 24 horas. O pai de Jennifer, um político proeminente, enfrentou a pedidos para renunciar. Clubes revogaram adesões. Escolas expulsaram as suas filhos. As suas mundo desmoronou completamente. Mas o verdadeiro choque veio de o que Christopher descobriram. Ao escavação em sua mãe registros para provar os pagamentos às mulheres, elas descobriram algo mais. Anos de desvio de fundos de a família fundação. Eleanor tinha estado roubando centenas de milhares, talvez milhões. De uma organização significa ajudar crianças carenciadas. A ironia não foi perdida a ninguém. O julgamento tornou-se uma sensação. Eu tive de testemunhar, ainda com a cabeça enfaixada, ainda em dor, e dizer a tribunal cheio de estranhos sobre todos os humilhação. Cada calculada crueldade. Mas então algo inesperado aconteceu. 27 outros trabalhadores vieram com suas próprias histórias sobre esses 3 mulheres, empregadas de mesa, trabalhadoras do comércio a retalho, empregadas domésticas, todos com histórias de assédio, abuso e crueldade que ficaram impunes por causa da riqueza e das conexões. O que começou como o meu pesadelo pessoal tornou-se um movimento. A acusação construiu um caso mostrando um padrão de comportamento. Anos de abuso contra pessoas que essas mulheres viam como inferiores. A defesa tentou pintar-me como uma mentirosa, uma manipuladora que provocou o ataque. Mas as provas eram esmagadoras. Imagens de segurança de vários ângulos, depoimentos de dezenas de testemunhas, mensagens de texto entre Eleanor e Patrícia a planear a escalada, registros financeiros dos pagamentos. Quando os veredictos foram proferidos, eu estava sentada ao lado de Christopher, segurando a sua mão com a minha mão marcada por cicatrizes. Culpada. Patrícia recebeu 3 anos de prisão e uma sentença de US$ 5 milhões. Mônica recebeu 2 anos e meio e 4 milhões. Jennifer recebeu 2 anos e 3 milhões. As palavras do juiz ecoaram pelo tribunal. Não se tratava de um lapso momentâneo de julgamento. Era crueldade calculada contra alguém que vocês consideravam impotente.
Este tribunal mostrará que ninguém está acima da lei e que nenhuma quantidade de riqueza justifica esse comportamento. Eleanor aceitou um acordo para evitar o julgamento. Afastamento de todas as operações comerciais da família Reis. Um acordo de os 25 milhões de dólares pago diretamente a mim e uma ordem de restrição mantendo-a longe de mim por 20 anos. Ela também enfrentou acusações federais por peculato. A mulher que outrora governou a alta sociedade como uma rainha estava agora publicamente desonrada, renegada pelo próprio filho, enfrentando pena de prisão. A surpresa em tudo isso foi Vanessa, irmã de Christopher. Ela veio me visitar no hospital uma semana após o ataque, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela testemunhou contra o apenas imaginou, revelando anos de comportamento manipulador que ela tinha medo de confrontar. Sinto muito, Andrea, ela soluçou. Eu tinha inveja de ti, de como fazias Christopher feliz, de como ele era livre. Nossa mãe nos criou para acreditar que éramos melhores do que todos os outros. E eu era fraca demais para perceber o quanto isso era errado. És a pessoa mais forte que conheço, e eu deveria ter te acolhido como irmã, em vez de te afastar. 6 meses depois, estou Estou numa cafetaria novinha em Folha, a loja principal do que se tornará a cadeia de cafetarias da Fundação Andrea Reyes. O Christopher e eu reconstruímos a Morning Brew juntos, mas desta vez com uma missão. Todos os funcionários ganham no mínimo 25 dólares por hora. Têm benefícios de saúde completos e acesso a bolsas de estudo universitárias. Contratamos pessoas de origens difíceis, pessoas como eu, que só precisam de uma oportunidade. O dinheiro do acordo e os nossos próprios investimentos permitiram-nos planear mais 20 locais em todo o país. Christopher deixou completamente o negócio da família. Ele começou a sua própria empresa, focada em práticas éticas e tratamento justo dos trabalhadores. Agora somos parceiros iguais em tudo. O nosso casamento está mais forte do que nunca, forjado no fogo e provado como inquebrável. Quanto a Patrícia, Mônica e Jennifer, todas estão na prisão agora, trabalhando nas cozinhas das instalações e finalmente entendendo como é o trabalho de verdade. Suas famílias estão falidas devido às despesas legais e acordos judiciais. Seus nomes estão permanentemente associados à crueldade e aos privilégios que deram errado. Elas se tornaram exemplos de advertência contados em aulas de ética nos negócios e vídeos virais sobre karma. A Eleanor mora sozinha em um apartamento modesto. Sua saúde está se deteriorando e nenhum de seus antigos amigos quer se associar a ela. Os seus próprios filhos recusam-se a falar com ela. Ela criou o seu próprio inferno ao tentar destruir-me. E eu, agora carrego cicatrizes visíveis e invisíveis. As queimaduras no meu peito e braços sararam, mas deixaram marcas que nunca desaparecerão completamente. Mas também carrego outra coisa, a prova de que sobrevivi, de que sou mais forte do que qualquer pessoa que tente destruir-me. Que a verdade e a justiça ainda importam. Ah, e há mais uma coisa. Estou grávida. Christopher e eu vamos ter uma filha e já decidimos como a vamos criar. Ela conhecerá os dois mundos, o privilégio em que nasceu e a humildade de compreender que todas as pessoas merecem respeito, independentemente do seu trabalho ou origem. Ela aprenderá a história da sua mãe, não como um conto de vitimização, mas como prova de que a coragem e a integridade são mais importantes do que o dinheiro ou o estatuto. Aquelas 3 mulheres tentaram destruir-me naquele dia no café. Em vez disso, libertaram-me. Elas expuseram a verdade, trouxeram justiça e deram-me um propósito maior do que provar o meu valor a pessoas que nunca me aceitariam de qualquer maneira. Às vezes, o pior momento da sua vida torna-se o catalisador da sua maior transformação. Essa é a minha história. Do chão de um café ao poder da sala de reuniões, de vítima a vencedora. Se esta história o inspirou, clique no botão gosto e partilhe-a com alguém que precise de ouvir isso. A justiça é real. Comente abaixo. O que terias feito na minha situação? Leonor deveria ter enfrentado consequências mais severas? Vamos discutir. Inscreve-te neste canal para mais histórias reais incríveis de coragem, vingança e redenção. Lembra-te, a crueldade pode ferir, mas a coragem transforma. Vejo-te na próxima história. Mantém-te forte, mantém-te gentil e nunca deixes ninguém ofuscar o teu brilho.